Inicia-se então o nosso capítulo 3, capítulo no qual aborda o motor de passo sendo utilizado pelo Arduino. Nesse tópico está sendo disponibilizada uma apostila complementar, de modo a dar uma maior base teórica para o aluno sobre como funciona o motor de passo. Muito bem, vamos discutir então o motor de passo. Então, o que é um motor de passo? Segundo aqui nosso complemento, o motor de passo é utilizado quando precisamos posicionar com certa precisão um dispositivo onde com o uso de motor CC ficaria impraticável tal controle. Porque o motor de passo, como o nome sugere, ele anda por passos, ou seja, ele anda determinado número de graus cada vez que ele é movimentado. Isso me traz como consequência maior precisão do mesmo. Então, diferente do motor CC, que é composto de 2 fios, normalmente o motor de passo é composto de 6 fios ou 5, sendo estes 2 terminais ou um comuns e 4 de controle. No motor de passo temos normalmente 4 bobinas, onde acionando as mesmas de maneira correta, andaremos o passo determinado pelo fabricante do motor. Vejamos a figura apresentada abaixo a fim de compreender melhor a formação de um motor de passo. Então, essa figura mostra um exemplo prático de motor de passo, tá? O que nós temos aqui são 4 bobinas dispostas no mesmo, tá? E cada vez que uma dessas bobinas é acionada, o motor anda determinado número de graus, tá? Isso vai depender da precisão do seu motor. Então vamos partir do princípio que o motor está com a bobina 1 acionada. Vamos considerar aqui a posição 0. Então ele está parado nessa posição aqui, na posição 0, tá? Ao desligar a bobina 1 e ligar a próxima bobina, o que vai acontecer? Ele vai dar um número de passos. Veja, a bobina 1 que está desligada e a bobina 2 foi ligada. Ele andou determinado número de graus. Esse determinado de graus vai depender da precisão do seu motor, tá? Tipicamente encontramos motor de passo com precisão de 1,8 graus por passo, ou seja, cada vez que uma bobina é acionada ele anda 1,8 graus. Encontramos motor de passo mais precisos com 0,9 graus, ou até mesmo menos precisos, 7,2 graus por passo, tá? Então vejam, ao desligar a bobina 1 e ligar a próxima bobina, ele andou determinado número de graus. Esse número de graus vai depender da precisão do seu motor de passo. Aqui no curso nós vamos considerar um motor de passo de 1,8 graus por passo. Veja, aqui a bobina 2 foi desligada, a 1 também, mas a 3 foi ligada. Notem que ele andou mais um pouco já, ele andou o mesmo número de graus que anteriormente. Então veja, deslocou mais. Tá? Veja, continuando mantendo esse movimento cíclico, nós conseguimos fazer o motor de passo girar. Tá? Então, ligando a bobina 1, depois a 2, depois a 3, a 4, e voltando para 1, 2, 3, 4, de forma cíclica, eu consigo fazer um motor de passo girar. Se eu fizer esse movimento 1, depois o 2, 3, 4, o motor de passo vai girar em sentido horário. Se eu fizer invertido, ou seja, 1, 4, 3, 2 e assim sucessivamente, ele vai rodar em sentido anti-horário, tá? Então, a sequência que eu faço o acionamento dessas bobinas é que determina se o motor vai andar no sentido horário ou anti-horário. Então, relembrando, se eu fizer um movimento 1, 2, 3, 4 de maneira contínua, ele vai andar no sentido horário. Se eu fizer invertido, 1, 4, 3, 2, vai rodar no sentido anti-horário. A quantidade de passos, de graus que ele vai andar de uma bobina para outra, ao acionar uma bobina e acionar a seguinte, vai depender da precisão do motor de passo, onde é importante a consulta do datasheet do componente, de modo a averiguar isso, tá? Aqui no curso nós vamos considerar que cada passo vai andar 1,8 graus, ou seja, ao desligar a bobina 1 e ligar a bobina 2, eu vou deslocar o eixo do motor 1,8 graus. Ao acionar a bobina 3 e desligar a 2, eu vou andar com o motor mais 1,8 graus. Acionar a bobina 4, desligar 3, mais 1,8 e acionar a bobina 1 e desligar a bobina 4, mais 1,8 graus. Ou seja, ele vai dar 1,8 graus por passo, tá? Então, considerando 1,8 graus por passo e sabendo que tem 360 graus uma circunferência, a gente chega à conclusão que para eu completar um ciclo completo, eu tenho que dividir 360 por 1,8, o que dá 200.
ou seja, eu tenho que fazer 200 acionamentos de maneira contínua para que ele dê um giro em seu eixo. Tá? Se eu fizer no sentido de 1 para 4, ele vai andar no sentido horário. Se eu fizer de 1 para 2, invertido, em sentido anti-horário. Tá? Então, essa sequência que eu aciono o motor determina se ele vai andar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá? Aqui nesse material complementar, tem uma tabela, algumas informações importantes como graus por passo, momento de frenagem, torque. É importante que o aluno dê uma olhada, mas tem uma tabela importantíssima. Também tem o código de cores, que a gente pode encontrar esse motor. Tá? Isso aqui não é padrão, a gente encontra variações, mas nesse considerando esse motor de passo aqui, ó, notamos que ele tem 6 fios. O terminal vermelho, o preto, o branco, o verde, o azul e o laranja. Notem que o terminal comum aqui é o preto e o azul. Esses são os terminais comuns, ou seja, onde você vai ligar no positivo. Considerando 12 volts, a gente vai ligar no 12 volts. E para eu acionar cada bobina dessa, eu tenho que ter contato com o pino vermelho, o branco, o verde e o laranja. Então, esses são os terminais de controle que permitem eu acionar o motor de passo. Tá? Mas pode variar de motor para motor, é importante a consulta do datasheet. Essa tabela aqui é fundamental, porque essa tabela aqui determina como eu faço para andar um motor no modo full step, tá? Que é o que nós vamos fazer o experimento. O que é o modo full step? O modo full step é o modo no qual ele anda o passo completo, né? Como o nome sugere. Então, se eu comprei um motor de passo de 1,8 graus por passo, ele vai andar o passo completo, no caso 1,8 graus, cada vez que eu acionar o mesmo, não dou nada. Então, o modo full step é o modo no qual o motor de passo ele anda, ele se desloca o mesmo número de graus no qual ele foi especificado. Então, se eu comprei um motor de passo de 7,2 graus por passo, ele vai andar 7,2 graus por passo. Se eu comprei um motor de passo de 3,6 graus por passo, ele vai andar 3,6 graus por passo, e assim sucessivamente. Esse é o modo de controle chamado full step, que é o passo completo. Tem outro modo de controle que eu vou explicar em seguida, que se chama half step, tá? Mas isso é em seguida. Então, notem como é que é feita a sequência para eu acionar o motor de passo. Se eu ligar, considerando esse motor de passo que eu mostrei para vocês, tá? Que tem os terminais vermelho, preto, branco, verde, azul e laranja. Eu vou ligar o azul e o preto em 12 volts, por exemplo, em terminal positivo, e vou fazer acionamento pelos pinos vermelho, branco, verde e laranja, tá? Então, notem, seguindo essa tabela aqui, ó. Ao aterrar o pino vermelho, tá? Eu fiz com que o motor de passo deslocasse 1,8 graus. Tá? Em seguida, eu desligo o vermelho e ligo o branco. Ele andou mais 1,8 graus. Na próxima etapa, eu desligo o branco e ligo o verde, mais 1,8 graus. Na próxima etapa, eu desligo o verde e ligo o laranja, mais 1,8 graus. Fazendo isso, voltando para o início da tabela, de maneira cíclica, eu vou observar o motor andando em modo full step, tá? E no sentido horário. Se eu fizer invertido, ou seja, ligando o 4, depois o 3, 2, 1, ele vai rodar em sentido anti-horário, tá? Então, seria essa configuração de motor que nós vimos anteriormente, tá? Nessa figura aqui, eu ligaria essa bobina, depois ligaria a próxima, uma próxima e uma próxima, de maneira contínua. Esse é o modo full step. É sempre uma bobina ligada por vez, tá? Então, esse aqui é o modo de controle full step. O tempo que eu vou ter de acionamento entre uma bobina e outra vai ser determinado pela característica do componente. Nós podemos ter um motor de passo em que o tempo de acionamento entre uma bobina e outra seja de poucos milissegundos, por exemplo, 1 milissegundo. Podemos ter outros que sejam um tempo maior. Então, daí a importância da consultar o datasheet do componente para averiguar isso. Lembrando que, se eu tenho um motor de passo especificado para 10 milissegundos entre um acionamento e outro, e eu injetar um tempo menor, eu posso com isso perder passos e também perder precisão. Tá? Então vamos nos ater agora a esse modo de controle full step. Eu vou pedir ao leitor que leia por completo esse material, que vai ser importante para o nosso exercício. Tá? Muito bem. Então o que nós temos aqui? Temos aqui, é apresentado para os senhores
o esquema elétrico que foi considerado para acionar o motor de passo. Como a corrente solicitada pela bobina pode ser elevada, foi utilizado aqui um driver, tá? Veja que é um driver usando o transistor tipo 122, tá? São 4 tipos 122, no qual tem um controle através da base dele para aterrar ou não cada uma das bobinas do motor de passo. Notem que aqui nós temos um conector de 5 pinos. O pino 1 é onde você vai ligar os terminais comuns, tá? No caso, o 12 volts. Considerando esse motor de passo que nós vimos aqui, seria os terminais preto e azul. Então, preto e azul, tá? Considerando esse motor de passo dessa apostila, que é o black e o blue, esses dois terminais centrais, nós ligaríamos aqui no 12 volts. E os outros terminais, tá? Então, por exemplo, o vermelho, nós ligaríamos aqui nesse controle aqui no pino 2. O outro pino, que é o branco, nós ligamos aqui no 3, tá? O seguinte, que é o verde, nós ligaremos aqui no pino 4. E o laranja, ligaríamos aqui no pino 5. Mas, como eu falei, é importante a consulta ao datasheet do seu componente, do seu motor de passo, de forma a verificar se está obedecendo essa regra, tá? Então, foi considerado que essa primeira bobina aqui está ligada no pino 4, no 5 o seguinte, 6, 7. Lembrando que isso pode mudar de acordo com a sua aplicação, tá? Então, o que nós temos aqui? Ao deixar o pino 4 nível alto, eu vou energizar essa bobina conectada ao pino 2, aqui desse conector. Ao acionar o 5, mesma coisa, conectado aqui no pino 3. Ao acionar o pino 6, que está em nível alto, eu vou acionar a bobina seguinte, tá? Que está conectada ao pino 4. E ao acionar o pino 7, eu vou acionar a bobina conectada ao pino 5. Então, esse aqui foi o hardware considerado. Está sendo usado 4 transistores chip 122, onde através desse conector eu posso conectar o meu motor de passo. E como seria o código fonte para a gente controlar essa bobina, controlar esse motor de passo? Vamos ver então aqui no Arduino. Criei um projeto novo, tá? Bom, o primeiro passo é a gente definir aqui em quais pinos está conectado o motor. Então, considerando esse exemplo, lembrando que você pode modificar a pinagem, não tem nenhum problema, tá? Eu vou criar aqui o Thalia Define, Bob 1 seria bobina 1, 4, ou seja, eu estou considerando que a minha bobina 1 está ligada no pino digital 4. Thalia Define, Bob 2, 5, Thalia Define, Bob 3, 6 e Thalia Define, Bob 4, 7. Ou seja, nesses 4 pinos digitais eu vou conectar aquelas 4 bobinas comentadas anteriormente. Em seguida nós vamos configurar esses pinos como saída, digital write, Bob 1 output, né, já que eles são saída para o Arduino, para o Bob 2 também, 3, 4, perdão, não é digital write, aqui é pin mode, né, pin mode, configurando os pinos como saída. Muito bem. Quando eu configuro um pino como saída, não é garantido que ele vai iniciar em 0 ou em 1. Daí a importância da gente configurar o mesmo em nível baixo, nível 0. Quando a gente configura um pino como saída, ele pode inicializar tanto em 1 quanto em 0. Então, a gente usa o comando digital write para garantir que a bobina vai iniciar desligada. Tá? Bob 1, Bob 2, Bob 3, Bob 4. Pronto, com isso eu garanti que a bobina inicializa desligada. Essa foi a primeira etapa. Nada mais temos que configurar os pinos no qual está conectado a cada uma das bobinas ao Arduino, no caso com o driver, né, o pino digital de controle, e inicializar os pinos em nível baixo. Agora vamos para o bloco loop. Aqui no bloco loop o que nós vamos fazer nada mais é do que essa sequência aqui, ó. Ligando 1, deixando o restante desligado. Ligando o seguinte, enquanto o restante está desligado.
Aqui também, ó. Veja que nós vamos fazer nada mais do que essa sequência, considerando que o motor vai rodar em sentido horário. Então nós vemos aqui, ó, no void loop, e fazemos digital write. Tá? Se quiser, para facilitar, o que nós podemos fazer? Podemos copiar aqui, esse bloco aqui, colar ele aqui embaixo. Colocar o quê? Bob 1 em 1. Por quê? Botando Bob 1 em 1, eu vou acionar, vou fechar essa chave aqui. Vou alimentar esse transistor, a base dele, vou controlar a base dele, e ele vai aterrar em seguida aqui o pino 2. E o restante eu vou deixar em nível 0, ou seja, eu vou deixar as chaves abertas, tá? Feito isso, tem que dar um delay. Vou dar um delay aqui de 10 milissegundos. Tipicamente esse delay aqui é o suficiente, tá? Mas você pode aumentar ou diminuir esse delay. Quanto menor o tempo desse delay, mais rápido vai ser o seu motor. E quanto maior o tempo desse delay, mais lento ele vai ser, tá? Então vem aqui, copio, colo. Agora, a mesma coisa aqui, ó, desliga a bobina 1 e liga a bobina 2. E a próxima etapa? Vem aqui, ó, liga a bobina 3, mantém o jante ligado. E a última etapa é essa aqui, ó. Liguei a bobina 4. Então vejam, volta aqui na tabela, tá? Ligamos a bobina 1 e deixamos o restante ligado, igual essa etapa aqui, ó. Temos um delay de 10 mili. Próxima etapa, liguei a bobina 2, mantive o restante ligado. Tem um delay. Próxima etapa, liguei a bobina 3 e mantive o restante ligado. E a última etapa, liguei a bobina 4 e mantive o restante ligado. Acabando esse ciclo, ele volta para o início e fica fazendo isso continuamente, de maneira cíclica. Então, dessa forma, nós temos um motor de passo gerando sentido horário. Sentido horário no modo full step. Para fazer o sentido anti-horário, é só inverter a sequência. Começar da bobina 4 acionada, invertendo. Ou seja, começaria daqui, depois a próxima etapa seria essa, essa e essa. Só inverter a sequência, a gente faz o motor de passo girar em sentido anti-horário. Muito bem, essa foi a etapa do modo full step. Eu peço aos senhores que façam um teste no mesmo, para que vejamos em seguida o modo half step. Muito bem, vamos iniciar então agora a verificação do controle do motor de passo no modo unipolar, no modo half step. Enquanto o motor no modo full step, quando a gente adquire ele vem determinado o que nele? A sua precisão, ou seja, eu comprei um motor de 1,8 graus por passo. Quer dizer o quê? Que a cada vez que eu fizer o lançamento de uma bobina, ele vai deslocar 1,8 graus. Esse é o modo full step que nós vimos anteriormente. No modo half step, esse mesmo motor, ele é capaz de andar metade desse passo. Então, o meu motor de passo, ao invés de andar 1,8 graus, ele vai andar 0,9. Se eu tenho um motor de 7,2 graus por passo, ele vai andar 3,6 graus por passo. E assim sucessivamente. Como isso é feito? Bom, o hardware é o mesmo, não mudou, o drive de acionamento é o mesmo. Só muda a lógica de acionamento do motor. Por exemplo, aqui tem a tabela que vamos fazer juntos para ficar bem claro esse conceito, tá? O primeiro passo consiste em ligar a bobina 0, tá? Que aqui é no vermelho, tá? Seguindo esse motor de passo. Deixar o restante não ligado. Da mesma forma, do modo full step visto anteriormente. Veja, não mudou nada. Agora, na próxima etapa, o que nós faríamos? Nós desligaríamos essa bobina e ligaríamos a próxima, tá? Então, esse aqui seria o modo full step, ou seja, eu sei que daqui para cá ele deslocou, considerando o motor de 1,8 graus por passo, ele deslocou 1,8 graus. No entanto, no modo half step não é assim, tá? Nessa segunda etapa, nós vamos manter a bobina 1 ligada, ou seja, a bobina 1 está ligada e a bobina seguinte também, a bobina 2. O que aconteceu nesse caso? Observem, eu tinha aqui acionado a bobina 1. Ao ligar a bobina 2, ele deslocou um determinado número de graus, no caso 1,8 graus no modo full step.
No entanto, ao ligar a bobina 1 e ligar a bobina 2, mas mantendo a bobina 1 ligada, ele ao invés de fazer o passo completo, ou seja, 1,8 graus, ele andou só a metade, andou 0,9. Tá? Andou metade do seu passo. Tá? Então, nesse caso aqui, no modo half step, como eu faço esse controle? Dessa forma aqui, ó. Eu liguei a bobina 1, na etapa seguinte, eu liguei a bobina 2, mas mantive a bobina 1 ligada. Com isso, eu garanti que ele andou meio passo. Ao invés de dar um passo completo, andou só meio passo. Então, se o meu motor é de 1,8 graus por passo, ele andou, nesse caso, 0,9. Como ficaria a terceira etapa? Aí sim, eu desligaria a bobina 1 e ligaria a seguinte. A bobina, manteria só a bobina 2. Aí, nesse caso, voltando aqui para a configuração do motor, eu sei que ele saiu daqui e veio para cá. Tá? Ele andou, no caso, completou o passo. Então, ao ligar a bobina 1, em seguida ligar a bobina 2, ele fica no meio termo. Então, ao invés de dar 1,8 graus, ele anda 0,9. E desligando a bobina 1 em seguida, ele completa o seu passo andando 1,8 graus. Com isso, eu consegui fazer com que ele andasse metade do passo, obtendo assim uma maior precisão no motor. Mas notem que isso não é de graça, vamos dizer assim. Você consegue uma precisão no motor, mas também você passa a aquecê-lo mais, já que em determinado momento duas bobinas ficam ligadas simultaneamente. Notem, essa etapa aqui ó, não existia antes. E agora estou ligando duas bobinas simultaneamente, então estou aquecendo mais o meu motor. Então isso é algo que deve ser observado ao ser utilizado o motor de passo no modo half step, que em determinado momento duas bobinas vão ficar ligadas, isso poderá acarretar o aquecimento do motor. Então, continuando aqui o controle, como ficaria a próxima etapa? Ficaria assim, ó. Essa bobina fica ligada, mas eu ligo a próxima. Tá? Aqui também, ó. Desligo esse aqui e ligo essa aqui apenas. E fica desligado. Agora ficaria essa e essa. Depois essa, desliga, fica apenas essa. E a próxima etapa ficaria como? Essa ligada, desligada e aqui ligado. Para que ao término desse oitavo passo, volte para o início e mantenha a etapa 1 ligada. Aqui tem isso mesmo. Então, senhores, esse aqui é o modo de controle chamado modo de controle half step, metade do passo. É o modo no qual eu ando apenas meio passo no motor. Notem que isso vai deixar o motor mais lento, tá? Então, considerando o mesmo tempo de passo que tem entre um e o outro, ele vai ficar mais lento e vai também aquecer mais. Vai ficar mais lento porque eu vou ter mais passos para completar o mesmo número de graus, se comparado ao modo full step. E vai aquecer mais porque eu vou ter duas bobinas ligadas ao invés de apenas uma. Como ficaria nosso programa para controlar no modo half step? Vamos ver. Vou colocar aqui um comentário. Ó. Esse aqui é o passo 1. Como ficaria aqui o passo 2? Bom, seguindo aqui a nossa tabela, nós construímos ficaria agora a bobina 1 e a bobina 2 ligadas. Então, vem aqui, ó, bobina 1 e a bobina 2. Tá? E o passo 3? Aqui seria só a bobina 2 ligada, como sugere aqui a etapa 3, tá? E assim sucessivamente, ó. Vou vir aqui e vou completar o código. Aqui vai ser o passo 4. Tá? Como é que seria o passo 4? O passo 4 seria a bobina 2 e a bobina 3. Continuando aqui, ó. Aqui seria o passo 5. Passo 5, apenas a bobina 3 ligada. Passo 6. Como seria o passo 6? O passo 6 seria a bobina 3 e a bobina 4. E o passo 7? Passo 7, apenas a bobina 4. E o passo 8 seria a bobina 1 e a bobina 4, tá? Como
sugere a tabela. Então, esse aqui é o controle, perdão, que é o passo 8. Esse aqui, então, é o controle modo half step. Da forma que fizemos, o motor vai girar em sentido horário. Invertendo essa sequência, ele roda em sentido anti-horário. Muito bem, pessoal. Então, vimos nessa aula como fazer o controle de um motor de passo no modo half step e full step. Peço aos senhores que leiam o material complementar, façam exercício como nós fizemos agora, testem com o motor de passo na placa Arduino e façam os exercícios propostos de forma a avaliarmos o seu aprendizado. Agradeço a atenção de todos e nos vemos em uma próxima aula. Até mais!